1 João, capítulo 2, versículo 18 ao versículo 26. Nós vamos fazer a leitura alternada desse texto, que nos diz assim: Filhinhos, já é a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. E vós possuís a unção que vem do Santo, e todos têm conhecimento. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Amém. Eu acho que há 2 semanas atrás, né? Na semana passada nós não voltamos no texto, mas há 2 semanas atrás nós estudamos o texto anterior sobre o mundanismo. E aí então nós já vimos de uma longa caminhada. É interessante nós só reprisarmos alguns pontos, porque esses pontos são importantes para que a gente possa ter uma visão geral do que João, então, quer trabalhar com a igreja aqui. Nós temos tratado o tema da nossa comunhão com Deus Pai e com Deus Filho. Na verdade, o primeiro capítulo, o capítulo 2, trata desse tema também. E o fato de nós estarmos falando aqui sobre o anticristo não significa que nós não estamos tratando desse tema. Porque o que a gente observa é que aqui se está falando de pessoas que querem afastar os crentes da verdade, ensinando mentiras, enganando as pessoas e, de certa forma, conduzindo-as a uma vida inadequada diante de Deus. Trabalhamos também sobre coisas dentro de nós que podem nos impedir de termos comunhão com Deus. E aí eu citei pelo menos 3, vou citar pelo menos 3 aqui. Desobediência aos mandamentos, João 2:4, aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Depois, a falta de amor aos irmãos. É outro problema interno nosso e que dificulta a nossa comunhão com Deus. 1 João 2:9 diz, aquele que diz está na luz e odeia a seu irmão, até agora está nas trevas. Depois, em João 2, versículo 15, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João 2,15, que fala a respeito do mundanismo. E o mundanismo não é algo que está fora de nós, é algo que está dentro de nós. E que precisa, então, ser tratado. Então, até aqui nós estamos trabalhando alguns aspectos de coisas que estão internas em nós e que dificulta a nossa comunhão com Deus. Hoje nós vamos trabalhar um tema que é justamente esse do anticristo, e eu intitulei aqui A Luta da Igreja, um conflito de natureza espiritual e terrena. É importante, então, nós observarmos, até aqui nós temos trabalhado os conflitos internos, que dificultam a nossa comunhão com Deus.
Mas aqui nesse texto que nós lemos, nós vamos trabalhar conflitos externos. E é importante nós observarmos que esses conflitos, eles estão dentro da instituição religiosa, mas fora de nós. Então, são conflitos não relacionados ao mundo, mas a conflitos internos dentro da igreja. Eles estão no nosso meio. O anticristo, diz o apóstolo João, está no nosso meio. E ele se manifesta no nosso meio, ensinando mentiras, induzindo as pessoas ao erro. De forma que a natureza do conflito que nós tratamos até aqui foram conflitos de natureza interna, mas agora são conflitos externos que visam nos enganar, nos conduzir a um comportamento inadequado diante de Deus e a nos seduzir para a prática do mal. Logo, esse precisa ser a nossa percepção. O texto aqui, ele é dividido em pelo menos 3 partes. Existem 3 grandes temas, então, tratados nesse texto. O primeiro é a importância de percebermos a natureza ou o caráter do conflito espiritual no qual nos encontramos. E aí nós temos o versículo 18, o versículo 19, 22 e 23, tratando disso. Ele diz assim: filhinhos, já é a última hora, e como ouviste que veio o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. Depois, no versículo 19, ele diz assim: eles saíram do nosso meio. Depois, no final, no início do versículo 22, ele diz ainda assim, eu vou ler só o que eu grifei, para que você possa entender qual é o ponto central de cada versículo. Nega que Jesus é o Cristo. Depois, no finalzinho do versículo, diz: nega o Pai e o Filho. Depois, versículo 23, todo aquele que nega o Filho, este não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Depois, como podemos perceber este perigo? É a outra divisão que nós temos aqui no texto. João, capítulo 20, o versículo 2, capítulo 2, versículo 20, 21 e 27. Vós possuís a unção que vem do Santo, e todos têm conhecimento. Versículo 27 diz ainda assim: quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas. Então, a unção de Deus, a manifestação do Espírito Santo em nós, é quem nos guia, quem nos orienta para vivermos uma vida santificada. Por isso, nós precisamos desenvolver a nossa comunhão com Ele. Depois, a outra parte fala sobre a forma de evitar os perigos que surgem deste poderoso conflito. E aí nós temos o versículo 28 e 29, que nos diz assim: filhinhos, agora, pois, permanecei nele. E depois, no final do versículo 29, diz assim: todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Como é que nós enfrentamos? Permanecendo nele e praticando a justiça, porque todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então, são as divisões. Hoje nós vamos, então, dar maior ênfase à primeira divisão, sobre a importância de percebermos a natureza ou o caráter do conflito. Por isso, nós vamos meditar sobre a luta da igreja, um conflito de natureza espiritual e terrena. É interessante nós observarmos alguns textos que vão também tratando do mesmo tema. É o que nós encontramos, por exemplo, em 2 Pedro, capítulo 2. Quando Pedro, então, tratando sobre o tema, diz o seguinte: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais induzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repetida destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. E depois, Efésios, capítulo 6, verso 11 e 12, que nos diz assim:
Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, quando a gente lê esse texto de Pedro, a gente fica imaginando que nós não estamos muito longe disso, não. Quando ele diz assim: também movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Nós hoje, eu acho que nunca tivemos tanto comércio sendo feito. Só na idade medieval, quando nós tínhamos muito comércio associado à estrutura eclesiástica, é que nós tivemos tanto comércio como tem sido feito nos nossos dias. Pastores vão aparecendo por aí nos canais e nas TVs e vão, na verdade, vendendo a igreja e falando somente aquilo que agrada a população para aumentar os seus rebanhos. Mas a qualidade de vida dos crentes não tem sido aumentada. Aqui nós temos alguns pontos aqui importantes para que nós possamos nos situar no texto. Primeiro, estamos na última hora, nos dias finais. É o que nós encontramos aqui em 1 João, capítulo 2, verso 18. Filhinhos, já é a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Depois Timóteo 3, versículo 1, também nos fala: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Hebreus, capítulo 1, verso 1 e 2, ainda fala o seguinte: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Então, o termo últimos dias. É interessante a gente observar que, durante a história, esse termo tem sido utilizado para, de certa forma, dizer que os apóstolos daquela época pensavam que Jesus vinha naqueles dias. E porque eles pensavam, eles usavam esses últimos dias. Lemos em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1 ao 7, de forma especial, versículo 2 e 3, quando diz assim: que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós. Suponho tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, muito embora o termo que se usa nas Escrituras seja últimos dias, você vai observando que os apóstolos não estavam dizendo que aquilo ia acontecer imediatamente. Isso porque, quando a Bíblia fala de últimos dias, a Bíblia se refere à manifestação do Messias. Quando você lê as profecias do Velho Testamento falando a respeito do Messias, em algumas delas você vai encontrar últimos dias, dando-se a entender que o final dos tempos, e o final dos tempos é justamente o tempo em que o Messias se manifestará. Então, quando se diz últimos dias aqui, do período em que o Messias se manifestou em carne, e durante todo o período em que ele vai operando na vida da igreja até a sua segunda vinda. Então, últimos dias aqui se refere à vinda do Messias, ao nascimento de Jesus e o período que comporta até a segunda vinda. Segunda coisa que eu gostaria que nós observássemos é que nós temos um adversário que se manifesta hoje e se manifestará no futuro. O anticristo se manifesta hoje e se manifestará no futuro. É o que nós encontramos aí em 1 João 2, 18 e 19. Filhinhos, já é a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. E aí ele segue, então, dando instruções a respeito das características desse anticristo. O texto todo nos traz algumas coisas importantes. Primeiro, sairá do nosso meio. É o que nós encontramos aí no versículo 19.
eles saíram do nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Esse é um ponto que nós precisamos observar, porque às vezes a gente... É interessante porque no decorrer da história da igreja, nós tivemos várias linhas de pensamento a respeito do anticristo. A primeira que seria, lá na época da igreja primitiva, se pensava que o anticristo seria um judeu que se levantaria contra o povo de Deus. E aí a gente entende um pouco por que eles achavam que era um judeu. Porque a gente vê justamente os judeus tomando a frente na perseguição da igreja. Depois, na época que a igreja se tornou politicamente poderosa, na época da igreja católica, a igreja católica começou a crer que o anticristo seria um líder político que iria investir contra a igreja. E aí você vai observando que essa mudança de pensamento se dá justamente por conta desse poder que a igreja tinha. Não somente o poder religioso, mas o poder secular. E ela, então, dominava todo o poder político. Imaginava que o anticristo seria um político que iria vir contra a instituição religiosa. Na época da reforma, os reformadores voltaram à Bíblia e eles começaram a ensinar justamente o que está escrito aqui, que o anticristo sairia da igreja, de dentro da igreja. E faz sentido, porque como é que alguém com um poder de influência que vai ter o anticristo vai influenciar a igreja se ele não fizer parte dela? Como é que ele vai enganar muitos? Jesus chega a dizer que ele enganaria, vai fazer sinais e prodígios a ponto de enganar, se possível fosse, até os próprios eleitos. Então, o que a gente precisa observar é esse primeiro ponto. Sairá do nosso meio. É a primeira característica que nós observamos aqui nesse anticristo. Ele vai ser alguém do nosso meio. Quando nós observamos a capacidade que gente que se diz que faz parte do nosso meio tem de influenciar a vida dos crentes nos nossos dias, é de assustar o que esse indivíduo não vai fazer. Olhe bem para a nossa cultura, aqui no Brasil, por exemplo. Veja o que acontece com alguns desses pastores que ficam na televisão e que, de certa forma, se tornam verdadeiros representantes dos evangélicos no país inteiro. Quem foi que colocou como representante dos evangélicos? Ninguém. Só o fato dele estar aparecendo com frequência, só o fato dele estar arrumando confusão e as brigas da instituição religiosa, ou representando instituições religiosas, já faz com que as pessoas tratem eles como se eles fossem líderes das instituições. E aí você observa, então, que esses indivíduos, muitas vezes, ensinam coisas inadequadas, que não estão de acordo com as Escrituras. E veja qual é a ênfase que a gente tem tido nesses últimos dias da igreja. A igreja evangélica no nosso país, nesses últimos dias, não tem se preocupado muito em evangelizar. Ela tem se preocupado em dominar politicamente o nosso país. Como se esse domínio político fosse tornar o nosso país mais evangélico. E não torna. E aí nós nos tornamos pessoas, às vezes, fanatizadas. Porque nós fechamos os olhos para as coisas erradas que estão acontecendo. Porque é o nosso político que está ali. É a pessoa com quem nós nos identificamos mais que está ali naquele lugar. E é interessante, então, nós observarmos que a igreja tem alguns ministérios a desenvolver. Você não vê, por exemplo, você veria profeta Elias fazendo o quê nos nossos dias? Você veria ele tomando partido de político? Mas a igreja está. E sabe por quê? Porque agora nós temos um pastor no Ministério da Saúde. Porque agora estamos pleiteando ter um pastor no STF. Porque nós estamos agora procurando os poderes dessa vida para tentar influenciar a cultura da nossa nação. Mas o que a gente aprende é que os homens que influenciaram as culturas foram homens de oração, foram pessoas santas,
Foram pessoas que se voltaram para Deus e que desenvolveram comunhão com Deus. E aí você vai ver Paulo de Tarso fazendo isso. Você vai ver outros homens santos agindo na cultura, mas não é tentando dominar as pessoas, não é tentando alcançar o poder político nesse mundo. Porque quem é dono do poder político desse mundo é o príncipe desse mundo, e ele dá esse poder a quem ele quer. Foi isso que ele falou para Jesus, e Jesus não disse que ele estava errado. O que a gente aprende é que nós precisamos nos desenvolver espiritualmente, nós precisamos buscar outros tipos de poderes que possam influenciar a cultura, que possam influenciar as pessoas. E aí nós estamos dispersos. A gente não ora como orava, a gente não busca como buscava, mas nós queremos influenciar as pessoas, tentando dominá-las. E aí as pessoas vão reagindo de uma forma intensa contra a igreja. E aí nós estamos no meio de uma briga política, ao invés de estarmos focados na evangelização dessas pessoas. O que nós encontramos é esse comprometimento do ministério profético da igreja. Quando a igreja tem lado, o ministério profético fica comprometido. E isso é algo extremamente complicado para nós. Olhe para os falsos profetas e você vai observar, lá no Velho Testamento, que os falsos profetas tinham políticos de estimação. Os falsos profetas... Oi? Como assim? Sobre o político, a religião. Nós somos políticos por natureza. A igreja é política. A igreja é. E se a gente não dominar o nosso país vai acontecer algo muito pior. Então, eu acho que se esses ministros estão ali, é porque Deus quis. Porque Deus quis. Deus quis punir ou... Mas Deus quis eles ali. Permitiu. E eles podem estar ali para fazer algo muito melhor no nosso país. Muito melhor. Quais ministros que você está falando? Os evangélicos? Sim. Certo. Os evangélicos. E as coisas erradas que a gente está vendo sendo praticadas na política, inclusive com o envolvimento dos evangélicos. Eles estão ali para consertar. E esse... Se esse comunismo entrar, se esse comunismo entrar aqui na nossa igreja, nós estamos todos lascados. A palavra. Desculpa. Mas o senhor, pastor, está sendo contra os nossos pastores que estão lá. Não, eu não estou sendo contra eles, não. Eu estou contra. Olha só, deixa eu só falar algumas coisas. O método de Deus para fazer a obra de Deus não é dominar a política. O método de Deus para fazer a obra de Deus é evangelização. Não é poder político que a gente tem que invocar para fazer as coisas de Deus. Davi, olha, você está numa teocracia. Sim, era um rei, mas olhe bem, quando Davi se desviou, o que foi que o profeta foi fazer lá na casa dele? Foi lá passar pano no que ele fez de errado? Esse o ponto que eu quero dizer. Eu não estou contra o que está certo. Passando pano para tudo quanto é coisa errada. Não, eu tô lendo jornal, rapaz. Viu? Todos os jornais que eu acho. Eu vejo Pingo nos Is e outras coisas. Agora, esse não é o momento para a gente ficar discutindo política. Entendeu? O que eu estou fazendo, eu estou tentando passar o estudo do dia. Olha, eu não estou aqui para agradar, eu estou aqui para expor o evangelho. A função da igreja não é dominar politicamente.
Oswaldo, a função da igreja não é dominar politicamente o Estado. A função da igreja é evangelizar as pessoas. Os valores do evangelho não são passados de cima para baixo, em cima de imposição. Os valores do evangelho são passados pelo poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem faz a obra. E o que nós fazemos quando nós nos comprometemos com o poder político é muitas vezes nos deixarmos levar por esse poder político e sermos enganados. Não é a função da igreja dominar. Quando a igreja dominou, a gente vê o que foi que aconteceu com a igreja católica. A igreja católica dominou, o que foi que aconteceu com ela? Foi entrando o mundanismo dentro da igreja. E práticas diversas. Por que você acha que a gente vai ser diferente? Por que com a gente vai ser diferente se toda a igreja que se envolveu com o poder político acabou se corrompendo de alguma forma? Por que vai ser diferente com a gente? Não é função nossa dominar. E era isso que eu estava tentando passar aqui. Os profetas de Deus, todos os profetas de Deus, quando os reis faziam o que estava certo, eles sempre apoiaram esses reis e deram incentivo. Mas quando os reis não faziam o que estava certo, eles iam e confrontavam, porque eles não tinham compromisso com o Estado, eles tinham compromisso com o reino de Deus, e eles eram representantes do reino de Deus. Era isso que eu estava tentando passar aqui no estudo. A igreja, quando se deixa levar pelo poder político, ela acaba não sendo mais a representante do reino, ela se torna representante política. E esse é o problema que nós estamos vivendo nos nossos dias, inclusive aqui no país. Eu sei que boa parte dos irmãos não concordam, mas é isso que a gente vai vendo na história da igreja. E a gente vai vendo o seguinte: os profetas que eram apoiadores do poder político, normalmente eram chamados de falsos profetas. Você vai ler o Velho Testamento e você vai ver isso. Agora a gente vê, por exemplo, Elias. Todos os atos que beneficiavam a nação de Israel, no que se refere à espiritualidade, a gente não vê Elias botando nenhum tipo de empecilho. Mas na hora que desviava do caminho do Senhor, o Elias estava lá para trazer uma palavra de juízo, para trazer uma palavra de condenação, para fazer uma palavra de exortação. E a gente precisa ter essa liberdade para fazer isso. E tendo um compromisso com o poder político, fica mais difícil fazer isso, porque na hora que nós não fecharmos os olhos para o que se faz, o indivíduo se levanta contra a igreja. A gente não tem essa função. A função da igreja é evangelização e desenvolvimento do ministério, de oração e edificação das pessoas. Eu vou passar aqui para a última parte. Como a igreja confronta esses poderes? Primeiro, discernindo o poder espiritual que está por trás. Efésios capítulo 6, versículo 10 e 12. Quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, discernindo o poder espiritual que está por trás. Segunda coisa, discernindo as mentiras proclamadas. E aí nós temos João falando o seguinte: e vós possuís a unção que vem do santo, e todos tende conhecimento. Não vos escrevi porque não sabeis a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele mesmo nos fez,
a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Mateus 24, 24 ainda diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Discernindo as mentiras proclamadas. Porque a forma do diabo agir é sempre usando mentira para manipular a vida daqueles que são governados por ele. E por último, preservando o ministério profético. Isso aqui nós já falamos, eu vou só ler 1 João 2, versículo 29. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Nós vamos então encerrar esse estudo. Vamos orar? Nosso Deus, nós aqui estamos diante do Senhor, o Deus que nos conhece, que conhece não somente as nossas motivações, mas que conhece o nível de acerto e de erro no qual estamos. Pedimos ao Senhor que ilumine o nosso entendimento, como a Tua palavra mesmo nos diz, que a unção está em nós, que é ela quem nos conduz, que ilumina o nosso entendimento, que abre os nossos olhos. Pedimos ao Senhor que não permita que nenhum de nós, a começar do pregador, se deixe enganar, Senhor Deus, com nenhum tipo de ilusão que o anticristo tem manifestado no meio da igreja. Em nome de Jesus, tenha misericórdia de nossas vidas, nos visita, edifica as nossas vidas na Tua presença e liberta-nos, Senhor Deus, de todo engano. Em nome de Jesus te pedimos. Amém.